Pai de amor e bondade, buscamos em Ti o nosso alento, aconchego, esperança, fortaleza. Buscamos, Pai, entendimento. Um entendimento que nos faz compreender cada momento vivido, as dores pelas quais passamos, as alegrias que sempre temperam a nossa vida. Cada momento, cada circunstância que chega a nós e que muitas vezes não as compreendemos, não obtemos uma resposta clara, mas, pela certeza da sua existência em nosso coração, sabemos que tudo isso passa, que tudo isso é para o nosso bem, que tudo isso faz parte do nosso aprendizado divino. Crescer, Deus, é a nossa meta. E cresceremos, cada um de nós em seu ritmo. Mas cresceremos e chegaremos a Ti, como Jesus nos prometeu. Que o tenhamos como nosso exemplo divino e que jamais deixemos de acreditar na sua presença divina em nossa vida. Por isso, abrimos os nossos corações para Ti, Senhor. Apesar do Senhor já estar lá. Assim seja. Boa noite a todos. Hoje começamos um novo curso. É o 9º curso que realizamos com tantos temas diferentes, com tantos aprendizados trazidos. E esse curso que iniciamos hoje, o seu título é A Ação Constante da Espiritualidade em Nossa Vida. Vários são os temas com os quais nos depararemos. O de hoje é espiritualidade e o respeito ao livre-arbítrio. Depois nós teremos espiritualidade na infância, espiritualidade aos animais de estimação, espiritualidade e as religiões, espiritualidade no lar, nas ruas, em datas festivas, no leito de morte. Falaremos sobre os hospitais espirituais e, por fim, sobre os socorristas espirituais e fecharemos este curso. Acredito que estes temas já estejam trazendo para vocês bastante curiosidade. Então, não deixem de estarem conosco, para que nós possamos todos aprender juntos. Porque Jesus já dizia, onde 2 ou mais pessoas estiverem, em seu nome, lá Ele estaria. E com certeza, nos dando condições para que no nosso racional possamos absorver o máximo que pudermos
diante dos nossos próprios entendimentos sobre tudo o que já vivenciamos e aprendemos também. Bem, este curso, ele tem como objetivo nos auxiliar a compreender a atuação da espiritualidade na nossa vida. A atuação da espiritualidade na nossa vida como encarnados e também desencarnados. A atuação destes trabalhadores, e aí nem vou dizer de Jesus, vou dizer trabalhadores na grande seara divina, que nos auxiliarão para este crescimento que foi mencionado nas nossas orações. A atuação desta espiritualidade, que tem, muitas vezes, a melhor das intenções de nos auxiliar para que possamos seguir um caminho mais reto e que muitas vezes não consegue ir além do nosso livre-arbítrio. Também entenderemos um pouquinho sobre a atuação da espiritualidade na nossa vida, por exemplo, de encarnados, uma espiritualidade que às vezes ainda se encontra numa ignorância moral. E o quanto eles podem também nos auxiliar neste processo de crescimento. E diante de tudo isso, quais são as nossas responsabilidades? Como podemos atuar em cada passo da nossa vida? Espero que vocês, que todos nós, possamos apreender o máximo possível destes temas que serão expostos para nós, dentro das possibilidades que temos para trazer essas informações, e que isso possa trazer muito acalento, muita harmonia e muita paz em nossos corações. Porque a partir do momento que nós começarmos a entender que jamais estamos sós, que o Pai não nos deixaria sozinhos dentro de uma infância evolutiva, com certeza nós nos sentiremos mais fortalecidos em cada passo que nós dermos. O meu tema de hoje, como eu disse, é espiritualidade e o respeito ao livre-arbítrio. Primeiro, gostaria de convidá-los para vocês poderem assistir a uma palestra que foi dada alguns meses atrás, que ela fala exatamente sobre respeito ao livre-arbítrio. Para aqueles que não assistiram, fiquem à vontade, vão lá no YouTube e assistam. Por quê? Porque muita coisa que foi dita lá não será dito hoje, não é? Então, vamos começar. O que é a espiritualidade? O que para vocês é a espiritualidade? Porque, primeiro, nós precisamos entender que essa expressão ela é usada por nós, neste momento, também para entender o grupo espiritual, os trabalhadores de Jesus, já que somos cristãos, falaremos sobre eles, e também significa a nossa espiritualidade. Significa aquele ser que somos. Então, para que fique bastante claro para vocês, quando estivermos falando sobre a espiritualidade, a atuação dela na nossa vida e todos esses conceitos, estaremos falando sobre estes trabalhadores, sobre a espiritualidade, e em alguns momentos, aquela espiritualidade um pouquinho mais ignorante dessas leis divinas, estaremos falando também sobre o nosso ser, neste aprendizado que nos faz crescer, seja às vezes pela dor, seja às vezes pela alegria de estarmos vivenciando tudo isso. Ok? Acho que isso fica um pouquinho mais fácil.
Então, quando nós falamos a espiritualidade e o livre-arbítrio, nós precisamos lembrar o seguinte: jamais estamos sós. Ponto. É um fato. Jamais estamos sós e não estaremos sós em nenhum momento de nossa vida. Ponto. É um fato. Mas o que é estar com alguém presente na nossa vida quando nós estamos falando da espiritualidade? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque muitos de vocês já devem ter pensado assim: ai meu Deus do céu, quando eu entro no banheiro já tem alguém ali comigo, né? Apesar desta brincadeira, acredito que os espíritas nem liguem mais sobre isso, mas estar com alguém presente o tempo todo na nossa vida não significa que nós estejamos com um espírito do nosso lado o tempo todo, gente. Vamos dar um exemplo? Quando nós temos uma criança em casa, e uma criança que dentro de um contexto, ela já dá um pouquinho de conta, né, de estar em casa, não sozinha, mas estar no seu quarto, brincando, quietinha ali e tudo mais. Os pais ficam o tempo todo do lado dela? Não. Mas o que os pais fazem? Não botam a orelha desse tamanho, né? Ficam de butuco o tempo inteiro e até ficam preocupados quando a criança fica muito em silêncio. Não é isso que acontece? Todos os pais, quem é pai aqui sabe disso. Todas as vezes que os filhos que estão lá brincando no quarto ficam em silêncio, os pais saem correndo. Isso não é sinônimo de que alguma coisa está certa, é que alguma coisa está sendo aprontada. Não é isso? Todos os pais sabem disso. E aqueles que não sabem descobrem rapidinho. Então, o que acontece? Este pai, esta mãe, que conhecendo os seus filhos, já sabem que eles podem ficar quietinhos no seu quarto brincando com seus brinquedos, eles ficam atentos, eles ficam em sintonia com os seus filhos, mas eles não precisam estar do lado deles o tempo inteiro. Ouvindo algo que parece que não está tão bem, o que os pais fazem? Se dirigem para estes filhos para ver o que está acontecendo. Se um dos filhos grita e pede ajuda, os pais vão lá e se dirigem para perto dos filhos para poder falar, ver o que está acontecendo e poder ajudar dentro das suas condições. Estão compreendendo essa ideia? Da mesma forma, nós, como seres que estamos em crescimento evolutivo, e apesar de ainda estarmos numa infância desta evolução, nós já temos condições hoje, na nossa grande maioria de tempo, de ficarmos, entre aspas, sem a nossa babá do lado. Para que não haja dúvida com a expressão que eu vou usar, eu vou dizer que o anjo da guarda, o benfeitor espiritual, aquele que está ao nosso lado e que foi designado para nos auxiliar nessa existência, nós chamaremos de mentor. E aí faço outra propaganda de uma outra palestra que falava sobre mentores e protetores espirituais, ok? Vocês podem ir lá no YouTube, estou fazendo propaganda de tudo quanto é palestra hoje, né? Podem ir lá no YouTube, assistam essa palestra, foi fantástica, foi dada pela Jeane. Estou fazendo propaganda da Jeane agora. Mas vamos lá. Gente, então, o que eu estou chamando de mentor seria aquele que quando nós fomos reencarnar, ele foi designado para nos auxiliar. É como se ele fosse aquele responsável espiritual, responsável entre aspas, entendam bem, mas responsável espiritual por nós. É aquele que nos orienta, que está sempre conosco, que está nos trazendo as intuições para que nós possamos analisar melhor aquilo que nós estamos vivenciando. Este mentor, ele ficaria 24 horas do nosso lado, gente. Imagina
Se você é mentor de uma pessoa e tiver que ficar 24 horas ao lado dessa pessoa, o que ele vai fazer além disso para que ele possa crescer e angariar mais conhecimento para a existência dele? Então, não é assim que funciona. O mentor, ele tem outras atribuições também, mas ele está em sintonia conosco. Ele está numa sintonia tal que ele sabe quando nós necessitamos do seu apoio. E algumas vezes ele nem precisa vir nos ver, não precisa estar do nosso lado. Ele pode simplesmente trazer por pensamento, em razão dessa nossa vinculação, trazer por pensamento as inspirações necessárias para que a gente possa raciocinar as nossas experiências. Mas espera aí, isso não seria uma quebra do nosso livre-arbítrio? Não. Não seria uma quebra do nosso livre-arbítrio quando ele vem nos trazer as inspirações, quando ele vem nos trazer, dar para nós um sopro de sabedoria em razão de algumas experiências que nós temos. Por quê? Porque essas inspirações nos chegam como se fossem pensamentos, e pensamentos nossos. Claro que para aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, que têm uma mediunidade mais trabalhada, tem aqueles que já olham e falam assim, lá vem o mentor me puxando a orelha, né? Quando você já tem a sua mediunidade trabalhada, quando você identifica a energia do seu mentor, então você já sabe que ele está te auxiliando neste raciocínio. Mas ele nunca ele vai chegar e vai falar com você. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque se ele disser, você tem que fazer isso, mesmo que seja uma inspiração, seja uma intuição que você identifica como tal, ele estaria te influenciando de tal forma que você poderia não fazer a sua escolha livre e desimpedida. Então, este mentor, ele fala assim, e aí eu vou brincar com vocês, porque isso já aconteceu comigo, e aí vocês vão conhecer quem é a Adriana, quem acha que a Adriana é santa, né? Então, uma vez eu estava assim, dialogando com meu marido, e de repente nós estávamos meio que discutindo. E em razão dessa discussão, que não tinha nada a ver com nada, mas nós estávamos discutindo, eu escutei o meu mentor falando comigo assim, Adriana, você tem certeza que você está fazendo? Você tem certeza que você está fazendo? Você tem certeza que você quer continuar nessa linha? E aí eu olhei, eu estava assim, discutindo com meu marido, eu não queria ninguém interferir naquele momento. E eu olhei assim, em pensamento, eu falei, tem certeza absoluta que eu quero continuar fazendo isso. Gente, foi o maior arrependimento da minha vida. Foi não ter seguido a intuição que chegou na minha cabeça, ou a inspiração deste meu amigo, que, coitado, é um sofredor, mas de eu ter, pelo menos, parado naquele momento em que eu percebi que alguma coisa poderia não estar certa. E naquele momento, eu me arrependo porque eu segui com o processo, e juro para vocês que eu não gostei do resultado, né? Então, a partir do momento que a gente vê o resultado, a gente começa a nos arrepender, né? Daquilo que nós resolvemos, do caminho que nós resolvemos trilhar. Só um minutinho, Jane, eu vi. Então, a atuação dessa espiritualidade conosco, ela é uma atuação sutil, ela é uma atuação que nos trará as melhores ferramentas e os melhores instrumentos que nós possuímos. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Jeane pode falar. Talvez até você vai falar, mas é uma pergunta que tem, que eu acho que cabe nesse momento,
se os guias espirituais conseguem levar as intuições ao encarnado, mesmo quando o encarnado está num nível vibracional de pensamento, emoções muito baixo. Eu ia falar sim, mas posso responder já que a pergunta chegou. Vou fazer um contorno, tá? Mas não me dê esquecer, não, porque a minha cabeça não tá boa depois do Covid, não, gente. Mas vamos lá. Tenham fé em mim. Então, vamos lá. O que acontece? Os nossos mentores, para quem é médio, que às vezes tem outros trabalhadores espirituais que acabam atuando conosco, todas as vezes que nós estamos agindo contrariamente àquilo que nós acreditamos ser o melhor, que nós desejamos abraçar com todas as nossas forças para evoluirmos espiritualmente. Esses nossos amigos espirituais, eles tentam nos trazer o melhor deles para isso, ok? Mas o que acontece? Quando nós começamos a abraçar emoções e sentimentos extremamente desestruturadores. E agora, é desestruturantes ou desestruturadores? Que nos desestruturam, achei uma palavra. O que acontece? Nós imediatamente, nós não caímos em vibração. É a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Se eu, de repente, eu estou bem, né? Meu mentor está comigo, e de repente, em razão de uma atuação de uma pessoa, eu fico com muita raiva, essa muita raiva não faz com que a minha vibração e a minha sintonia, ela caia imediatamente. Todo esse processo é um processo gradativo. E é nesse processo gradativo que os nossos amigos espirituais ou benfeitores espirituais estarão tentando nos resgatar, estarão tentando fazer com que a gente volte para aquela sintonia, aquela vibração que nós estávamos anteriormente e que estavam mais em consonância com a vibração e a sintonia deles. Então, estou, por exemplo, como eu falei, estou aqui brigando com meu marido, e aí o meu mentor chega e começa a falar comigo, e eu chutando o balde, falando que eu não quero, ou falando, ou simplesmente ignorando aquela energia enviada para mim, para o meu reequilíbrio, e eu vou ignorando, e aí, de repente, este mentor, este trabalhador espiritual, ou um amigo espiritual que veio em meu socorro, chega um momento que ele fala assim, agora não tem mais jeito, eu preciso dar um passo para trás. O que é este um passo para trás? Não é que eles lavam a mão, gente, mas é que eu já não estou mais escutando, não estou mais... eu já não estou mais com ele. É como se eu resolvesse sair do andar que eu estava e eu vou 10 andares para baixo. O que ele gritar lá em cima... E olha que ele ainda tenta descer um pouquinho. Eu já não consigo mais escutá-lo. E se eu não consigo mais escutá-lo, ele precisa deixar que eu, com as experiências que eu terei, eu possa perceber aonde que eu fui para que eu me eleve. E eu estou falando de elevar, né, e tudo mais, mas é aquela história da sintonia. Eu começo a construir uma sintonia, nesta sintonia eu vou afastando aqueles que estão numa sintonia mais positiva, vou botar dessa forma, mais equilibrada, e aí o que acontece nesse momento? Eu começo a convidar aqueles que desejam também me aconselhar, mas que estão na sintonia, numa vibração que eu resolvi me colocar aqui embaixo. Ok? Fala, Jeane. Já que você comentou do mentor gritar, a gente tem a pergunta da Ilonka, que ela falou o seguinte: às vezes a gente sente a intuição de forma tão forte que brincamos que o mentor está gritando em nosso ouvido. Você pode falar um pouco sobre isso?
haveria aí a supressão do livre-arbítrio? Ou, se a intuição não é sutil, já podemos concluir que não está vindo do nosso mentor? Então, Ilonka, realmente a gente está tão acostumada a brincar mesmo, né? Que o mentor está gritando aqui, que a gente usa essa expressão e nem percebe. E muitas pessoas talvez não entendam que é uma brincadeira. E eu agradeço por terem falado sobre isso. Mas o que acontece? É claro que o mentor não vai sair gritando, gente, do nosso lado. Ele não grita. O mentor simplesmente, neste momento, o que ele faz? Lembra que eu falei que ele estava tentando resgatar a gente? Ele tenta resgatar, ele tenta colocar juízo na nossa cabecinha. Então, ele vai enviando, naquela ligação que nós temos com ele, ele vai enviando as inspirações para que a gente possa, talvez, mudar de comportamento, né? Diante dos conceitos e entendimentos que nós já portamos, ok? Então, o que acontece? Ele chega e ele começa a nos enviar as inspirações. Chega um momento que o mentor, eu poderia talvez colocar numa visão prática, é como se meio que ele nos abraçasse um pouco mais. Ele, para tentar fazer com que a gente não caia. E aí, gente, eu não estou falando numa mera discussão, eu estou falando talvez em algo muito mais intenso e problemático. Às vezes ele pode fazer o quê? Ele pode nos envolver numa energia como uma última tentativa para que nós possamos perceber que o Pai está conosco, que nós temos condição de mudar aquele comportamento. E aí, de repente, a gente faz a nossa escolha. Olha o livre-arbítrio. Quero ou não quero. Percebi, não estou nem aí, percebi e eu quero me resgatar. Então, Ilonka, eu poderia dizer o seguinte, não é uma infração do livre-arbítrio, por quê? Porque, neste momento, o mentor ele está se utilizando dos instrumentos... Gente, espera aí que meu gato resolveu passar. E eu não botei para fora hoje, oh meu Deus, esqueci. Ele está se utilizando de uma ferramenta que é própria desses irmãos espirituais, desses benfeitores espirituais, para que nós possamos para que nós possamos voltar à nossa razão. E em nenhum momento eles chegam para nós e eles determinam que a gente vai fazer alguma coisa. Então, neste momento, a espiritualidade não está infringindo, não está quebrando nenhuma lei de liberdade nossa, porque isso é como se fosse uma ferramenta que todos nós, mesmo não sendo médiums, nós temos condição de absorver. Por isso que muitas vezes o mentor é chamado de anjo da guarda e fica um pouco mais fácil para as pessoas entenderem, na sua grande maioria. Por quê? Porque o mentor é o nosso protetor. O mentor é aquele que ele efetivamente ele tem uma função de buscar uma orientação para nós, para que nós possamos não cair em determinadas experiências. Tá bom? Eu acho que eu respondi tudo. Tem mais alguma coisa, Jeane? Tenho mais 3 perguntas, mas você quer dar uma continuidade para depois? Pode perguntar. Vamos lá. A próxima é a seguinte: é possível se desvincular do mentor de maneira permanente? Eu vou tentar responder da seguinte maneira. Eu posso deixar de amar alguém, mas eu não posso determinar que este alguém pare de me amar. Ok? Então, com relação ao nosso mentor, eu posso querer, em razão das minhas atitudes, eu posso querer não escutá-lo e, dentro deste contexto, afastá-lo de tal modo que eu não o sentirei mais perto de mim.
mas em nenhum momento eu quebrarei esta vinculação que eu tenho com o meu mentor e ele comigo. Mas a partir do momento que, em razão das minhas atitudes e das minhas escolhas, eu não estiver mais em sintonia e vibração com ele, eu estou construindo o afastamento deste bom conselheiro na minha vida. E quando acontece isso, gente, lembram quando eu falei que a gente não fica muito tempo sozinho? E aí literalmente, se eu paro de escutar uma pessoa que está me aconselhando para o meu bem viver, e eu paro de escutar em razão das minhas escolhas, em razão das minhas ações, significa dizer que eu entro em outra sintonia, uma outra vibração. Se eu entro numa outra sintonia, uma outra vibração, a probabilidade de eu angariar um novo mentor, e aí não é um mentor, um mentor designado pela minha programação de vida. É um mentor que eu começo a escutar. Então, eu vou tentar dar um exemplo melhor. Eu entro numa escola e ali eu tenho um ótimo professor. Um professor que ele vive me auxiliando nas tarefas, ele me explica quando eu não entendo e tudo mais. E este professor, ele se torna um mentor para mim, né? Um professor, efetivamente, que me dá conselhos, chega ao ponto de me auxiliar até pessoalmente, nos meus problemas pessoais. Só que o que acontece? Eu estou mais tempo na escola e eu começo a angariar novos amigos. E estes novos amigos, eles começam a me dar conselhos que são um pouco diferentes daqueles que aquele professor, que eu gosto muito, ele me dava. E eu, querendo ser uma pessoa popular, uma pessoa que tem amigos e tudo mais, o que eu faço? Eu posso começar a me afastar daquele professor que está fazendo tão bem para mim, e eu começo a escutar os meus amigos, que não têm uma intenção de me fazer crescer espiritualmente. Eles estão querendo vivenciar uma vida mais intensa. Então, neste exemplo material que eu estou trazendo para você, ele é um pouco parecido com o exemplo espiritual. Então, o que acontece? Eu tenho um mentor que me faz muito bem, que eu começo a escutá-lo, só que pode chegar um momento que, em razão dos conselhos que ele está me dando, eu estou me sentindo tão tolhida, eu estou me sentindo, eu não quero fazer aquilo tudo, eu posso começar a não querer escutá-lo mais, e eu acabo angariando outros que vão me aconselhar, e eu vou entender que estes conselhos são os melhores, e aí eu vou começar a me vincular mais e mais a estes meus amigos, e no final eu estou escutando muito mais a este, entre aspas, mentor escolhido do que aquele outro, que fazia parte de todo um planejamento de vida, e que este mentor, ele já, como um bom operário de Jesus, bem estruturado, bem entendedor, ele poderia me fazer melhor. Respondi? Tem mais alguma pergunta? Temos mais umas 4. Como são escolhidos os mentores espirituais para nos... Como somos escolhidos pelo mentor espiritual para nos ajudar enquanto encarnados? Como somos escolhidos é ótimo. Bem, existe sim a escolha do mentor, né? Ele pode chegar, ele pode fazer a solicitação aos nossos instrutores espirituais para que ele possa se tornar o nosso mentor na próxima reencarnação. Então, desta forma, o mentor ele vai aos nossos instrutores. Para aqueles que não sabem, quando nós estamos desencarnados na erraticidade, nós temos alguns instrutores espirituais, eles são aqueles pelos quais a gente busca para pedir auxílio. A gente acaba sempre tendo referências de irmãos
mais preparados do que nós para que eles possam nos auxiliar nessa nossa caminhada no plano espiritual. E aí, por estes instrutores, o mentor ele pode se colocar como voluntário para nos auxiliar neste processo. Também pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, eu, junto com esta pessoa, conversarmos, nós dois acharmos que seria uma experiência muito interessante para nós, para este crescimento, levamos aos instrutores, e os instrutores, eles podem aceitar essa proposta. E tem também, quando os nossos instrutores, eles indicam. Então, o instrutor ele pode chegar e falar, até te apresentar. Olha, este aqui é fulano, nós gostaríamos que você pudesse conhecê-lo, porque ele vai ser uma pessoa que pode fazer grande diferença na sua existência na carne, e aí quando isso acontece, normalmente não somos desconhecidos. Este mentor, ele nos conhece, pelo menos ele se lembra de nos conhecer, e aí neste processo, antes da reencarnação, pupilo e mentor se conhecem e reconhecem para que possam realizar essa tarefa. Essa última questão, ela normalmente é exceção. Por quê? Porque fica mais fácil quando você conhece o mentor de uma forma mais íntima. Não é no sentido de que o mentor ele vai deixar-se sentimentalmente levar por você. Não é isso. Mas o fato dele te conhecer mais intimamente faz com que essa ligação, essa sintonia, lembra? A vinculação, ela seja mais forte. Então, esse último exemplo, por exemplo, seriam casos bastante de exceção. Tá bom? Fala, Jeane. Pode ocorrer a troca de mentor, mesmo que temporária, em função de algum trabalho de crescimento que ele tem que fazer? Sim. Eu ia até falar isso, mas eu esqueci. Porque em algumas situações, você pode vir com um mentor, quando você ainda está na infância, você pode vir com um mentor, e haver até uma troca. Quando você, por exemplo, vem numa missão, um cientista, por exemplo, ele pode, quando você abraça a sua tarefa como pesquisador, o seu mentor, por exemplo, ele pode ser até substituído, mas isso dentro de uma programação, ele pode ser até substituído por um mentor que tenha mais conhecimento nesta área para ele poder te auxiliar na missão que você veio trazer, por exemplo, de uma descoberta. Não precisa ser a cura do Covid, gente, mas às vezes são descobertas, pequenas descobertas que fazem grande diferença para a humanidade. Então, isso pode acontecer sim. A maioria das vezes, digo eu, acaba, às vezes, os dois até atuando de uma forma bastante em conjunto, para que este irmão querido de ambos possa seguir em frente. Em algumas situações, quando nessa admissão, este segundo mentor, aí ele entra bem no caso que eu falei no último caso que eu falei com vocês, de que às vezes você não tem uma ligação tão profunda com seu mentor, mas que ele é necessário para que você possa continuar na sua tarefa. Tá bom? Fala, Giana. Nessa pergunta, eu não sei se eu que não ouvi, foi perguntado assim, quando ele tem que fazer alguma coisa. Também existe essa possibilidade do mentor deixar um tempo tutelado porque ele tem que fazer algo para o crescimento dele? Eu não respondi isso mesmo, não. Ok. Sim, pode acontecer. Pode acontecer por quê? Porque em razão do nosso livre-arbítrio, e aí não é só em relação ao seu próprio pupilo, mas às vezes em relação ao livre-arbítrio daqueles que estão ao redor do seu pupilo, às vezes acontece de você, por exemplo, alguém que faz diferença, alguém que está numa posição que poderia fazer diferença na vida do seu pupilo, em razão do seu livre-arbítrio,
ele faz uma escolha que modifica o curso, um pouco o curso, daquilo que tinha sido mais ou menos programado pelo pupilo. E pela capacidade do pupilo desse mentor, acaba se sendo, ele acaba abraçando um outro caminho, ok? Então, alguém fez uma escolha que fez com que o pupilo mudasse a sua forma de seguir, né, as suas metas até dentro da sua vivência no plano material. E aí, às vezes, pode acontecer do mentor, em razão dessa, por exemplo, dessa escolha do seu pupilo, ele ter que mudar a atuação dele para que ele possa melhor atuar em razão do pupilo. Então, às vezes, o mentor, em razão dele ter que, por essa mudança, por exemplo, na vida do pupilo, ele ter que se afastar para que o pupilo ele possa seguir nessa nossa nova missão. Mas, agora, respondendo dentro da pergunta que a Jane falou, pode acontecer. E aí, gente, deixa eu tentar explicar por quê. Normalmente, quando se faz uma programação de vida, essa programação ela não é feita de uma forma irresponsável, ok? E quando o mentor ele se responsabiliza por essa tarefa, o mentor ele tem consciência de que ele precisará, além das atividades que ele abraça, ele precisará auxiliar o seu pupilo em todas as circunstâncias de atuação do livre-arbítrio do seu pupilo. Pensem. Então, pensar que, em razão do mentor ele ter uma nova atividade, ele ter que largar essa função, é caso excepcionalíssimo. Mas acontece, pode acontecer. Por quê? Porque, vamos colocar dessa forma, regra que não tem exceção, ela não é uma regra muito... é uma regra burra, né? É uma regra muito fechada. Com exceção das leis divinas que são perfeitas, nós todos estamos aqui aprendendo e estamos aqui buscando o melhor caminho a seguir. E aí estamos falando não só dos pupilos, quanto dos próprios mentores. Os mentores são espíritos de alta capacidade, são espíritos, sim, de grande conhecimento, mas ainda são espíritos que estão crescendo e evoluindo, ok? Então, respondendo diretamente à pergunta que foi feita, pode acontecer? Pode, mas são casos excepcionais. Para que o mentor ele realmente saia por si só deste processo, é um caso excepcional. Por quê? Porque a programação ela é uma programação bastante responsável, e o mentor ele é um trabalhador responsável. Fala, Jean. O mentor ou anjo da guarda, ele pode se dar o nome? O mentor ou anjo da guarda pode se dar o nome? Por exemplo, me chamo fulano de tal, e nós é que inventamos isso da nossa cabeça? Então, somos seres ainda que necessitamos muito do palpável, né? Então, muitas vezes, para que a gente se sinta mais seguro, e aí agora eu estou falando bem de médiums, né? Para que a gente se sinta bastante seguro, na maioria das vezes a gente vai questionar o nome do mentor, nós vamos questionar o nome daquele espírito que está sempre se comunicando conosco e tudo mais. O nome em si não é importante para o espírito, o nome ele é importante para nós. Então, eu até diria para vocês o seguinte, talvez numa mentira saudável, vamos dizer que o mentor da Roseli, ele seja Bezerra de Menezes. Vamos dizer, ok?
Muitas vezes, numa mentira, quem dera, né, Roseli? Mas assim, seja Bezerra de Menezes. Vamos dizer que Roseli não tem condições de ter um mentor Bezerra de Menezes. Não tem condições por quê? Porque Roseli ela ia se perder no orgulho. Entendem? Então, neste momento, Bezerra de Menezes vai dizer para ela que o nome dele é Joaquim. E vai ser Joaquim o resto da vida. Isso pode acontecer. Então, eu estou aqui brincando, gente. Roseli é uma pessoa humilde. Mas, assim, é só para vocês entenderem que, em algumas circunstâncias, o espírito, o mentor, ele pode até ser um espírito de muita luz, ele pode ser um espírito conhecido de muita gente, mas, às vezes, ele pode, sabendo da limitação do seu pupilo, ele pode, sim, dar um nome que não seria aquele nome que ele é conhecido por todas as pessoas, mas que vai ser o nome que vai fazer com que o seu pupilo ele siga um caminho mais reto e aprenda muito com ele. Tá bom? Vamos lá, Jeane? Vamos lá. Nós temos muita dificuldade em respeitar o livre-arbítrio do próximo. Sei que os protetores espirituais, como o mentor, são preparados para esse trabalho, mas existe algum caso em que pode existir o caso desses trabalhadores acabarem desistindo ou sofrendo por causa da nossa teimosia? Olha, com relação ao mentor, 99,9% dos casos, o mentor ele é muito preparado, e eu estou botando 99,9% porque eu falei que a regra não pode ser absoluta, lembra? Se somos imperfeitos, mas assim, o mentor ele é muito preparado para essa tarefa. Então, para o mentor ele se desequilibrar em razão do comportamento do seu pupilo é muito difícil, não é fácil. O mentor ele tem muita consciência da sua posição junto ao pupilo, e ele tem consciência de que às vezes não é não e sim é sim. Então, dentro dessa situação, eu diria que pode acontecer, pode, mas é uma situação bastante difícil. Só que nós aqui não estamos falando só de mentores, porque a espiritualidade não é o resumo do mentor. O mentor é aquele que está ao nosso lado, mas a espiritualidade, ela vai muito além do mentor. Quando nós falamos, por exemplo, de médiuns, nós estamos falando muito mais do que só um, né? Porque normalmente o médium, ele acaba trabalhando com outros tantos trabalhadores que têm uma tarefa edificante e que levarão as pessoas que tiverem contato com o trabalho mediúnico deste médium muito a ser oferecido, muito consolo, muito abrigo, muito entendimento sobre as verdades espirituais, porque este que é o objetivo. Então, quando nós estamos falando sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre o mundo espiritual influenciando o nosso mundo material e dentro de um contexto, colocando aqueles que têm as boas intenções e as não tão boas intenções, como que está o nosso livre-arbítrio neste contexto, porque este que é o meu tema de hoje, né? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre a espiritualidade e o respeito ao livre-arbítrio, nós temos que entender que até mesmo aqueles irmãos que são ignorantes das leis morais, eles também precisam respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas como assim? Porque ele não consegue fazer diferente. Da mesma forma que nós não conseguimos mudar alguém, estes irmãos, benfeitores ou não conseguem nos mudar, só se a gente quiser. Então, quando nós falamos, aí agora eu estou falando um pouco sobre influência, quando nós falamos de influência espiritual, nós estamos falando que o livre-arbítrio, ele está atuante o tempo inteiro. Por isso que muitas vezes a gente afirma lá na fraternidade, a gente escuta outros palestrantes espirituais que se afirma que quando se fala sobre uma pessoa ela fala, mas eu agi assim porque eu estava sob uma influência espiritual. Ok. Mas
mesmo diante de uma influência espiritual, nós damos o nosso aval para realizar a ação. Então, se alguém ficar no meu ouvido, vai lá e rouba fulano, vai lá e pega a chave do carro de fulano e leva o carro, vai lá e faz isso. Se eu chegar e falar, não vou fazer isso porque isso é errado, pode falar o que for no ouvido. Se eu tiver dúvida, ele vai falar, eu vou ficar em dúvida, vou pensar, meu Deus, né, mas seria tão bom, né, pegar o carro, não vai fazer mal, eu só quero dar um passeio, depois eu devolvo. Essas coisas estão no meu mundo como indivíduo, estão na minha espiritualidade. Essas dúvidas, a forma de enxergar a vida estão na minha espiritualidade. Essa influência do aquele, você sabe que isso não é certo, não, mas vamos fazer porque não vai ser nenhum mal, essa escolha é o meu livre-arbítrio. Percebem? Então, nós recebemos, mesmo quando nós estamos sob uma atuação da espiritualidade, sobre a influência da espiritualidade na nossa existência, ainda assim, não há como descumprir o livre-arbítrio se nós decidirmos diferente do conselho dado. Tá bom? Fala, Jean. A gente tem 3 perguntinhas sobre mentores ainda, né? Mas depois não tem tem problema não, mas eu quis puxar, porque senão a gente só vai ficar no mentor. Eu sei que o assunto é instigante. Vamos lá. Os mentores dos meus familiares, eles interagem com os meus para o ajuste familiar? Pensa bem. Vamos pensar uma coisa. Vamos pensar da gente estar numa reunião, um almoço de família. E nós estamos ali, e aí vários mentores estão ao nosso redor. Imagina se eles não pudessem se comunicar, eles pudessem conversar, eles pudessem interagir até para ver qual é a melhor solução para resolver tal problema de fulano que está interferindo naquele que seria o seu pupilo? Claro que sim. Seja antes na nossa programação de vida, seja depois que nós reencarnamos, seja até posteriormente do desencarnarmos, todos estes espíritos, eles têm uma tarefa, e essa tarefa, ela vai muito além do seu próprio pupilo. Por quê? Porque a ação de um interfere na vida do outro. Então, às vezes, nós podemos até falar aqui de família, mas às vezes até num grupo de trabalho. Se você está hoje trabalhando numa empresa, você pode ter certeza que os mentores espirituais desses trabalhadores dessa empresa estão se comunicando, estão conversando para ver a melhor solução de várias situações em que o grupo está vivendo. Então, sim, com certeza estão interagindo sempre. Vamos lá. Quando percebemos algum familiar do mundo material entrando em enorme distanciamento do seu mentor, há algum tipo de intervenção que possamos fazer? Em caso positivo ou negativo, por gentileza, poderia citar exemplos? Você quer que eu repita? Sim, porque a primeira parte que você falou, para mim, falhou, e aí eu não entendi. Ah, tá. Quando nós percebemos algum familiar nosso entrando em um enorme distanciamento do seu mentor, há algum tipo de intervenção que nós possamos fazer? Em caso positivo ou negativo, por gentileza, poderia citar exemplo? Eu estou aqui, eu estou achando ótimo que a pessoa consiga enxergar que aquele familiar está se afastando do mentor. Porque se você consegue flagrar que o seu familiar está se afastando do mentor dele, então você consegue flagrar quando você se afasta do seu mentor, né? Essa é a esperança, que se a gente está vendo o outro, a gente consiga ver do nosso, e aí a gente possa tomar alguma providência em relação a isso. Mas vamos dizer que a referência, né, que essa pessoa está tendo é que, de repente, a pessoa começa a tomar posturas bastante afastadas daquilo que a pessoa antes entendia como certo.
posturas afastadas daquilo que antes a pessoa entendia como moralmente aceitável, né? E possivelmente nessas situações, sim, a pessoa ela pode estar ignorando um pouco o seu mentor, né? E aí depois até se afastar de uma forma mais concreta. O que eu posso falar? Primeiro, se você é uma pessoa que tem uma certa influência sobre esta pessoa que está se afastando do seu mentor, seja amigo o suficiente para poder falar com ela. O que eu estou falando sobre uma pessoa que tem uma certa influência? Não é pai e mãe, não, tá? Não é não. Por quê? Que eu estou aqui brincando e falando que não é pai e mãe. A influência que eu estou falando, que pode ser tida, que ela pode ser do pai e da mãe também, mas essa influência que eu estou falando é uma influência de uma amizade. Ou seja, se eu sou amiga do meu pai e da minha mãe e os escuto, então essa pessoa, os meus pais, têm influência sobre mim, ok? De um amigo, de um parente, de um professor na escola, ok? Então, se essa pessoa ela tem uma certa influência, ou seja, se a pessoa, aquela ali, ela te escuta, você sabe que escuta, uma boa conversa sempre ajuda. Se você é uma pessoa que já fez tudo o que podia e a pessoa já não te escuta mais, o que você pode fazer? Gente, cada caso é um caso, tá bom? Até porque o que eu vou falar aqui assim, é de uma abrangência tal que eu não consigo nem colocar todas as hipóteses. Mas, por exemplo, se você é um amigo que você vê que o seu amigo, né, que está se afastando do seu mentor, está se afastando por quê? Porque começou a usar drogas. Já estou dando um exemplo. Começou a usar drogas. Então, se você chega e você tenta de tudo e a pessoa não te escuta, será que você deve falar o seguinte: tá bom, agora eu só vou orar? Eu só vou rezar? Ou será que você, como um bom amigo, vai chegar na família e vai avisar? Percebe? Mas às vezes você não tem abertura com a família. Por isso que eu estou falando que são muitas hipóteses e cada caso é um caso. Mas estará em você a resposta. Estará em você saber o que vai ser melhor para você agir naquele momento. O que eu posso dizer é que, de tudo que você puder fazer atuando materialmente falando, jamais deixe de atuar espiritualmente através da oração. Então, você pode tentar de tudo materialmente. Você pode tentar com ele, você pode tentar com os familiares, você pode tentar de todas as formas. Berrar no meio da praça, não importa. Mas espiritualmente, o que você não pode deixar de fazer é orar. Aí você fala assim, mas orar dá resultado nenhum. Você que pensa. Lembra quando eu falei que nós temos a nossa espiritualidade? A nossa oração estará fortalecendo a espiritualidade daquele para quem nós estamos orando. E mesmo que nos olhos da carne nós não enxerguemos o que está acontecendo na espiritualidade do outro, nós estaremos auxiliando este outro para que ele possa, em algum momento de sua vida que é eterna, ele possa sentir aquilo que você emanou para ele o tempo todo do seu amor. Vocês conseguem entender isso? Então, às vezes, você pode falar assim, mas essa resposta todo mundo dá. E todo mundo dá porque é a resposta correta. A oração, ela vai auxiliar aqueles que vocês querem ajudar e vai auxiliar você que está dispondo do seu amor para aquela pessoa, está se conectando com o Pai em auxílio de alguém, e você vai se fortalecendo, entendendo que tudo tem o seu tempo correto. Então, tudo que vai estar acontecendo com esta pessoa, que é o alvo do seu amor, não vai te afetar tanto quanto se você não orar para ele. Ou para ela, né? Tá bom?
Posso? Imagina. Quando pensamos em mentor, geralmente imaginamos um espírito elevado, de fala mansa e compreensão incondicional. Porém, nas descrições de Emmanuel por Chico Xavier, temos a impressão de que ele era bem direto e às vezes até ríspido. Como isso funciona? Como diferenciar o nosso mentor de um obsessor? Gente, eu nem gosto muito de falar de Emmanuel, porque os meus amigos sabem que eu brinco muito, que eu falo que Emmanuel era o obsessor de Chico Xavier. Mas um bom obsessor, né? Mas eu brinco exatamente porque eu também vejo no Emmanuel um mentor que precisou ser rigoroso em razão da missão do Chico Xavier. Se o Emmanuel ele fosse como eu sou com os meus filhos, eu acho que Chico, ele na primeira dificuldade, ele já estaria desistindo. Sério mesmo. Brincadeiras à parte, gente, é porque de vez em quando eu passo a mão, né, na cabeça dos meus filhos, né? Mas tudo bem, é só para explicar. Mas assim, Emmanuel não podia deixar o Chico ele esmorecer diante das dificuldades que ele estava enfrentando. Porque, gente, nós não sabemos da metade das dificuldades que Chico passou. E por mais que tenha livros de biografia sobre o Chico, neles também não tem todas as dificuldades que Chico passou. Então, vocês imaginam se Emmanuel ele fosse passar a mão na cabeça do Chico? Não tinha como. O Chico, ele tinha um mentor que ele precisava para ele seguir neste processo, nessa vivência dele encarnada. E todos nós também. Desculpem. E todos nós também. Então, se nós formos pensar na ideia dos nossos mentores serem rigorosos, olha, eu juro para vocês que eu agradeço a Deus o fato do meu mentor ser rigoroso. E não, tudo bem, ele não é igual o Emmanuel, não, mas eu agradeço a Deus os momentos em que o meu mentor precisa ser rigoroso. Por quê? Porque numa atividade mediúnica como nós temos, se nós não tivermos mentores que nos... Já vi isso, já vou te dar a vez. Se nós não tivermos mentores que passem a mão na nossa cabeça no momento certo, mas que também nos levem a raciocinar os momentos das dificuldades, a gente se perde. Agora, como que a gente vai identificar? Eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que a melhor referência são as mensagens. Por exemplo, Emmanuel, em nenhum momento, Emmanuel mandou Chico Xavier fazer alguma coisa contrária à lei divina. Em nenhum momento ele deu conselhos para Chico para ele se perder do caminho dele. Todos os conselhos, tudo o que Emmanuel saía de Emmanuel e saía com rigor, mas saía segundo os conselhos, segundo os ensinamentos de Jesus. Então, como que a gente identifica um benfeitor espiritual, e aí eu incluo os nossos mentores, de alguém que não nos quer tão bem? Pelos conselhos e mensagens que eles nos trazem. Ok? Fala, Sueli. Eu quero voltar no que você falou antes de falarem sobre o Emmanuel, né? Quando a pessoa perguntou que ela estaria ali observando que aquele amigo, segundo ela, pelas atitudes, estava se afastando do mentor, né? O que ela poderia fazer ou não. Eu não sei se você já falou isso atrás e eu me perdi, mas até mesmo esse dito cujo afastamento pela atitude que a pessoa tem em algum momento, lá na nossa programação, isso, na maioria das vezes também, de uma certa forma, já visualizado pelo mentor, não é? Desse momento de rebeldia, desse momento de eu chegando aqui, eu não me aceitar indo em uma direção, por exemplo, eu venho com tudo já muito preparado para eu trabalhar mediunicamente.
Chegando aqui, chegando a uma certa idade, eu começo a ignorar tudo isso. Então, lá, naquela programação, um desses exemplos é que o mentor e todo o grupo que ali estava já entendia que isso, provavelmente, por tudo que eu precisaria aprender, eu iria fazer. Então, esse tal afastamento do mentor não é tão afastamento assim, ou é? Não, não é não, Su. Como eu já tinha falado lá no início, só para complementar a pergunta, a resposta, nós podemos nos afastar do mentor, mas o mentor não se afasta de nós. Lembram quando eu falei que a gente pode deixar de amar alguém, mas não podemos obrigar o outro a deixar de nos amar? Então, assim, nós podemos nos afastar do mentor, mas o mentor sempre estará atento à nossa necessidade. E quando nós dermos a primeira oportunidade, ele vai estar conosco de novo. Mas ele só não pode, ele não pode forçar uma entrada nessa vibração e sintonia que nós estamos, primeiro porque não vai adiantar. Nós precisamos aprender com essa experiência, isso também faz parte do nosso crescimento. Então, o mentor ele faz o quê? Se eu crio uma energia ao meu redor, vamos dizer, uma energia que não está dentro da sintonia deste meu mentor de 1 metro, só para ficar palpável, né? Então, eu estou numa energia de 1 metro de diâmetro, aonde dentro da minha bolha, meu mentor ele se sentiria extremamente incomodado porque não é compatível com a energia dele, não é compatível com a sintonia dele. Então, o que ele faz? Ele vai ficar a 1,5 metros e vai ficar aguardando. Ele vai fazer o quê? Ele vai resolver aquilo que ele precisa resolver das tarefas dele, mas estará sempre vinculado a mim. Então, no momento em que eu falar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, puf, mentor, vem. E aí ele fala, Adriana, vamos pensar melhor, o que você está fazendo? É a abertura que eu dei, e ele, por sintonia, por vinculação, ele já veio e me traz um bom conselho. Aí eu olho e falo, nossa, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que fazer isso. Aí vem aquele outro que está dentro da minha bolha e começa. Mas é tão bom como você faz, é tão bom comer aquele chocolate. É tão bom comer aquele chocolate, come chocolate e tal. Só que você está diabético, você não pode comer o chocolate. Aí o mentor vem falando, ele vem lembrando. Só que aí o que acontece? Eu posso de novo começar a querer comer o chocolate, ficar ali, sabe? E aí eu vou afastando de novo o mentor. Gente, eu estou dando exemplos muito palpáveis, tá? Mas para quem sabe como é difícil parar de comer chocolate, isso é até real. Tá bom? Mas sim, Sueli, eu concordo com você. Eu concordo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Tá bom. Giane? Tem mais uma pergunta, mas eu queria fazer 2 perguntas dentro disso aí. Na verdade, uma pergunta e que você comentasse um comentário do Francisco. Uma pergunta é, nesses casos, né, em que o mentor às vezes não tem acesso, e aí mentor, todos aqueles que estão para auxiliar, também não pode ser feito um pedido a um encarnado? Tipo, o mentor conversa com outro mentor e pede que o encarnado às vezes procure ajudar? Sim, mas aí é quase o seguinte, dependendo da situação. Por exemplo, Jeane está se perdendo, ok? A Jeane, ela começou a fumar, a beber muito. Eu não estou falando que fumar e beber é errado, gente, não é isso. Mas começou a beber e fumar muito, e aí ela começou a meio que se perder, começou a deixar de fazer as coisas que ela gostava de fazer, essas coisas. Vou dar esse exemplo. E aí o mentor está fazendo de tudo, mas não está conseguindo, não está conseguindo chegar na Jeane. Por quê? Porque todas as vezes que um chega e faz o convite para a Jeane fumar e beber, a Jeane vai. Aí o que acontece? O mentor, espertamente, sabiamente, o mentor chega e faz o seguinte:
vai lá no mentor do Joel, que a Jane tem muita consideração, e fala, porque, gente, quem conhece Joel sabe que Joel ele é muito Emmanuel, né? E aí ele vai lá no mentor do Joel e fala assim, ô Jeremias, você faz favor de conversar com seu pupilo? Eu preciso muito que o Joel entre na vida da Jeane, porque a Jeane está se perdendo. E eu preciso dos conselhos do Joel, do jeito que ele fala. Aí o Jeremias vai captar Joel na emancipação, vai conversar com Joel. Joel, nós precisamos fazer alguma coisa com a Jeane, porque a Jeane está se perdendo, e você é uma pessoa que ela escuta. Então, daquele seu jeitinho, talvez a gente consiga resolver esse problema. E aí, né, porque também esses mentores são danadinhos, o que eles fazem? Botam Jeane para passar por uma rua e Joel vai na mesma rua, né? Os dois vão se encontrar como quem não quer nada no meio da rua. E aí Joel encontra a Jeane e fala assim, aí Joel olha inconscientemente, gente, vocês têm que lembrar também que isso foi um encontro espiritual e tal, né? Então, o Joel chega, olha para a Jeane e fala assim, preciso conversar com essa menina. E aí ele chega para a Jeane, vem aquela inspiração. Jeane, o que está acontecendo que você está faltando a fraternidade? Já começa assim, né? Olha lá, Joel. O que está acontecendo? Estou preocupado com você. Você faz muita diferença nas palestras, Jeane. Não é assim que ele falava? Acho que sim. Então, aí a Jeane já abaixa a cabeça e fala assim, estou ferrada. Né? Por quê? Porque o Joel é uma pessoa que, lembra do que eu falei, que tem aquela influência sobre a Jeane? Então, o Joel é uma pessoa que pode fazer a Jeane raciocinar o que ela está fazendo. E aí, nessa conversa, gente, vai ter mentor de Jeane de um lado, mentor do Joel do outro, e ambos conversando entre eles e influenciando os dois. Que é assim mesmo que acontece, sabe? Olha que coisa bonita. Eu acho isso lindo, para falar a verdade. Estão nos enganando feio, mas a gente está adorando. Porque a gente consegue achar os nossos caminhos dessa forma, com muito amor. Porque eles fazem isso com muito amor. Então, sim, eles podem se utilizar de um outro médium, de uma outra pessoa, não precisa nem ser médium, de uma outra pessoa para tentar resgatar o seu pupilo. Ah, o Jeremias conseguiria falar com a Jeane? Sim, conseguiria. Mas tem que dizer, normalmente eles conversam muito mentor com mentor. Ai, gente, pelinho do gato entrou no meu nariz. Normalmente é mentor com mentor conversando, fofocando para conseguirem uma interação melhor com seus pupilos. Tá bom? Vamos lá, Jeane? Tem mais? Temos 4 perguntinhas. Só que, antes das 4 perguntas, queria que se você pudesse comentar, que na medida que você estava falando do distanciamento, aí foi colocado um comentário aqui no chat, o mentor aguardará que o seu pupilo quebre a cara e retorne em sintonia com ele. Se você puder comentar, antes das perguntas. Bem, gente, a gente que vivencia experiências em que a gente cansa de tentar auxiliar alguém, e aí chega uma hora que a gente fala assim, só quebrando a cara, né? Então deixa e depois eu vejo o que eu posso fazer. Não é, por incrível que pareça, não é assim que o mentor pensa. Ele não pensa que o pupilo vai quebrar a cara. Ele pensa que o pupilo precisa aprender algo. Às vezes o aprender algo não é quebrar a cara, às vezes é só angariar uma ferramenta. E aí, no momento em que ele angaria essa ferramenta, é o momento que o mentor pode entrar e inspirá-lo para mudança de comportamento. Então, não deixa de ser, o mentor precisar se afastar para que o seu pupilo angarie experiências. Mas, por incrível que pareça, o fato deles não pensarem que vai quebrar a cara faz grande diferença na nossa forma de agir. Por quê? Lembram que eu falei que nós somos vinculados ao nosso mentor através da sintonia? Imagina você vinculado a uma pessoa que chega e fala o seguinte, olha, vou deixar para lá e que ele quebre a cara. É isso que a gente recebe.
do nosso mentor que acabou de, entre aspas, desistir e acreditar que nós precisamos quebrar a cara. Então, não é assim que eles pensam. Mas a nossa forma de enxergar, talvez a gente realmente ache isso, né? Porque como a gente acaba aprendendo pela dor, então a gente às vezes precisa vivenciar a dor para que a gente possa mudar o nosso comportamento. Ok? As perguntas já foram encerradas, mas a gente ainda tem 3, tá? Tá bom. O que acontece com o nosso mentor depois que nós desencarnamos? Continua vivo, ele continua vivo, inteligente, mais sapiente, né, nas experiências da vida. E o que que acontece, gente? Cada caso é um caso mesmo, tá bom? Por quê? Porque às vezes o mentor ele nos acompanha até o nosso desencarne, até o nosso desencarne. Depois disso, dependendo para onde nós nos direcionarmos, o mentor ele vai seguir uma outra tarefa. E aí, quem vai ficar conosco seriam aqueles instrutores que eu te falei logo no início. Podem ser os mesmos de antes da reencarnação, como podem ser outros que ficarão conosco nesse processo até que a gente consiga seguir um caminho melhor. Então, o mentor, ele pode continuar conosco dentro do contexto, estou te auxiliando, vem, volta, tal, continua a tarefa dele, até que a gente consiga se reencontrar, como ele pode, nós desencarnamos, ele pode sair dessa função, fazer outras coisas, e aí vem um instrutor e ele toma conta da gente, até que, vamos botar dessa forma, até que nós, conscientes do nosso ser, a gente até vai receber este mentor, porque ele vai estar lá no nosso retorno, entre aspas, à vida espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Seria a ideia de que nós, dependendo da escolha que fizermos, se nós estamos, por exemplo, numa zona de refazimento, quando a gente sai da zona de refazimento e vai, por exemplo, para um posto de socorro, para um hospital, não importa, neste momento, por exemplo, o mentor pode estar conosco. Ele pode ser chamado para que a gente possa acordar e tê-lo ao nosso lado. Então, cada caso é um caso, é até difícil a gente expor, tá bom? Mas acho que dei algumas ideias. Sim, O mentor geralmente carrega características semelhantes à do pupilo, pelo menos as mais marcantes? Eu espero que não, porque se o meu mentor fosse igual a mim, eu acho que não ia dar certo. Não ia dar certo. Olha, é muito difícil responder essa pergunta, tá? Por quê? Porque o mentor vai ser aquela pessoa que tem características que são necessárias para mim naquela experiência de vida. Se for necessário eu ter um mentor que seja bem parecido comigo, né, em determinadas características, então ele vai ser escolhido um mentor parecido comigo. Mas, às vezes, a lá Emmanuel, às vezes a gente precisa de um mentor diferente, com características diferentes, para que a gente possa ter aquele impulsionador para a nossa caminhada. Então, cada caso é um caso. Agora, a nossa última pergunta. Além dos mentores, sabemos que existem outros trabalhadores espirituais, como aqueles que trabalham em casas de oração que fazem tratamento espiritual e material. Como é que funciona o auxílio à saúde, tendo que respeitar o livre-arbítrio de uma pessoa que muitas vezes não quer mudar? Então, pelas experiências que nós temos, a gente percebe que todo tratamento de saúde que é feito precisa ter autorização espiritual do encarnado. Então, por exemplo, uma mãe que ela chega e ela pede socorro para um filho. Esta mãe, ela pode servir de ponte para este filho. Mas quando se trata em algumas circunstâncias, a espiritualidade ela é clara ao dizer que,
olha, nós não podemos fazer nada agora porque espiritualmente ele não aceita o tratamento, por exemplo. Ele não aceita esta cura. E nós não podemos infringir o livre-arbítrio dele. Então, como resposta a essa pergunta, eu diria, eles nunca infringem o livre-arbítrio. Se aquele irmão encarnado, ele der uma autorização consciente ou inconsciente do tratamento, ele vai receber. Mas se ele não estiver aberto, se ele não aceitar, aí o que acontece? Muitas vezes a mãe, neste exemplo que eu estou dando, ela vai servir desta ponte de uma boa energia, principalmente mãe, né? Leva aquela energia gostosa, ela vai servir de uma ponte para este seu filho, de todo o amor que toda uma espiritualidade vai levar para até que ele possa receber, ele possa, sentindo este amor, ele possa até buscar esse novo caminho. Mas o tratamento em si não é feito. Tá bom? Estou aqui me perguntando se eu falei tudo para vocês. Então, gente, por que esses trabalhadores espirituais, os espíritos, eles devem respeitar o livre-arbítrio do encarnado? Porque é uma lei divina. E essa lei não é descumprida por ninguém. Jesus, Deus, porque é uma lei perfeita. E não há como ser diferente. A gente pode tentar. Não é isso que nós fazemos com os amigos, né? Que a gente tenta fazer com que a pessoa mude, mesmo não querendo, a gente tenta. Mas a espiritualidade não. Ela, dentro do contexto do conhecimento das leis divinas, a espiritualidade sabe que haverá um momento certo para que ela possa atuar, sem infringir o livre-arbítrio. A espiritualidade que não conhece as leis divinas, que vive nessa ignorância, ela vai tentar. Pode até acreditar que tem poder para isso. Porque o encarnado, aceitando, né, as orientações, você pode acreditar que você tem poder sobre esse encarnado. Poder de influência tem. Mas só até onde ele deixar. Então, é por isso que a espiritualidade, num conceito geral, ela respeita o livre-arbítrio. E ninguém vai conseguir descumprir. Então, para nós que ainda estamos encarnados, quando a gente busca influenciar outras pessoas para que elas mudem de uma forma abrupta, que nós possamos lembrar disso. Não é nós desistirmos de quem nós amamos e nos importamos para auxiliá-lo nesse processo de mudança. Não é isso. Mas lembrar que se está difícil para outra pessoa, nós precisamos aguardar o tempo certo e fazer da melhor maneira para que a pessoa ela não se sinta agredida, senão fica ainda mais difícil ela aceitar os conselhos, aceitar uma possível mudança. Por isso, vamos lembrar que o nome desse curso é a ação constante da espiritualidade em nossa vida. E que o primeiro tema foi espiritualidade e o respeito ao livre-arbítrio. Para que nós possamos, em todos os demais temas, lembrarmos que ele jamais vai ser desrespeitado. Porque
está em cada um de nós a livre escolha do nosso viver. Que nós possamos fazer a melhor escolha dentro da nossa capacidade de enxergá-la e compreendê-la como melhor para nós. Tá bom? Torço muito para que todos vocês, e eu inclusive, gostemos muito deste curso, porque eu acho que vai ser fantástico. Tá vendo? Eu adoro fazer propaganda, né, gente? Amo de paixão. Vamos encerrar? Quero agradecer a paciência de vocês comigo. Não, eu vou fazer a oração, depois eu agradeço. Então, não saiam ainda, tá? Só para que meu agradecimento não fique no vídeo e a Jeane brigue comigo. Tá bom? Vou fazer a oração primeiro. Bom? Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade em que pude trazer para cada um destes irmãos, para quem muito tenho muito apreço, aquilo que eu entendo como certo, aquilo que aprendi nas minhas experiências de vida, nas inspirações espirituais, né, que não podemos nunca deixar de dizer. Agradecer ao Senhor por sempre estar presente conosco em cada passo que damos. Agradeço de todo o coração, porque a cada dia percebo que, apesar das inúmeras dificuldades que estamos vivendo, só o fato de tê-lo ao nosso lado nos acalenta a alma e nos dá força para seguirmos em frente. Dores virão, sofrimento, alguns, mas com a atuação da espiritualidade junto a nós e com a nossa espiritualidade vibrando e iluminando-nos, com certeza daremos os melhores passos. Hoje, amanhã e sempre. Assim seja.